Que legal falar disso, você que ficou engarrafado por causa de um protesto. Deixa eu ler para você. A pauta ambiental provocou um episódio em São Paulo na manhã de hoje. Um grupo de indígenas da etnia Guarani bloqueou a rodovia dos Bandeirantes no sentido capital, provocando mais de 6 quilômetros de congestionamento. Ou seja, se você está nos assistindo agora e você veio pela Bandeirantes, olha as imagens aí, ó. Foram mais de 6 quilômetros de congestionamento. A tropa de choque da Polícia Militar utilizou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes. Eles fizeram protesto contra a votação do projeto de lei de marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. O texto define que apenas as populações que comprovarem a ocupação de territórios de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, pode reivindicar a demarcação de terras. Ou seja, é uma atitude do governo e eles estão protestando aí a essa notícia. Nelson Kobayashi, você que é advogado, é lícito isso? Não é lícito essa reivindicação que eles fazem sobre essa lei de 1988? Como que se explica isso juridicamente? Rodolfo, assim, muito resumidamente, a gente tem a nossa Constituição da República de 5 de outubro de 1988. Ou seja, esse projeto de lei visa colocar um marco temporal. Até essa data, de 5 de outubro de 1988, quem provar que estava em terra indígena, essa área vai ser considerada terra indígena. Não é mais hoje ou antes disso, é aquela data. Depois disso, se era um terreno que não tem comprovação de que era terra indígena e agora tem um grupo de indígenas lá, essa terra não será considerada. Isso é o que diz o projeto de lei. Como é um projeto de lei que está para ser votado e, portanto, precisa de ampla discussão, de participação da sociedade, audiências públicas, em especial ouvindo o povo indígena, a manifestação é lícita, é um direito constitucional. O que eu tenho uma extrema crítica é você usar o seu direito constitucional de manifestação impedindo o direito constitucional dos outros de ir e vir, gerando caos, gerando problemas em relação a trabalho, em relação à economia, em relação à mobilidade urbana e a tudo que a gente vê em relação ao trânsito gerado por conta dessa manifestação. Então, acho que assim... a raiva, né, das pessoas, ao invés da... Exato. Conquista a raiva. Conquista a raiva e assim. Então, acho que toda manifestação é lícita desde que com moderação, com respeito. Por exemplo, você vai interromper uma via aqui, Avenida Paulista, ótimo, que daí a pessoa vai pelo outro quarteirão, tem um problema que dá para ser resolvido, é mitigado. Agora, você bloqueia uma rodovia de acesso à capital... Tem mercadoria chegando, tem caminhão com alimentos perecíveis, pode ter uma ambulância. Enfim, eu acho assim, só esse detalhe que deveria ser mais bem observado. Chegaram até a qualificar esse tipo de ação como terrorismo, né, Kobayashi? Pois é. Daniela, você acha que pelo fato de ser povo indígena tem uma não é diminuição no ato? Eu vou colocar entre aspas isso. Você acha que tem uma diminuição no ato de bloquear a rodovia ou não? Não, claro que não. Eu não vejo dessa forma. Não é? Ainda que alguns possam falar que sim, eu não vejo, porque eu acho que o Kobayashi ele explicou bem essa questão, não é? Até mesmo porque se você bloquear uma rodovia, não existe alternativa. Agora, se tivesse bloqueando algum local e que se colocasse outras alternativas para as pessoas conseguirem bloquear, ainda assim não é algo que pessoalmente eu goste, mas não é, nós poderíamos colocar, bom, está no seu direito de manifestação. Agora, eu ainda estou pensando aqui com relação à ministra, não é, Guajajara, porque foram colocados ali que o presidente Lula, ele atuaria de uma forma muito pró-indígenas, não é? Fez até um ministério dos povos indígenas, e aí nós estamos vendo que toda aquela base que estava apoiando o Lula, agora começa a se voltar contra ele. Porque aquela questão da frente ampla para vencer as eleições, como nós já tínhamos previsto, na prática não funciona, não teria como funcionar. Não é? E, infelizmente, agora vem essa situação que acaba afetando, não só em específico nesse caso, mas vários setores do país. Portanto, respondendo a sua pergunta, Rodolfo, nessa questão, não acho que que deve ocorrer qualquer mitigação, não é, por conta de serem indígenas. Mas, claro, retira-se, não é? E aí eles que se manifestem da forma adequada que acharem. Que está rolando um protesto
protesto em Brasília também. O Alemão, meu diretor, acaba de soprar aqui no meu ouvido que está rolando um protesto indígena também em Brasília nesse momento. Vamos lá. Negão, vou começar com você essa, hein? Com a corda no pescoço, devido à falta de prazo e base fiel no Congresso, o governo praticamente mandou para escanteio a tentativa de reverter o esvaziamento dos ministérios, com, por exemplo, do meio ambiente, chefiado por Marina Silva. A ordem agora é concentrar os esforços para evitar que a lista de derrotas se amplie a partir dessa terça-feira, quando o plenário da Câmara deverá votar a medida provisória que reestruturar o governo. É isso, eu vou parar por aqui e daqui a pouco eu continuo. Bom, Rodolfo, desculpa, mas você sabe se a manifestação lá em Brasília está sendo pacífica? Porque várias vezes que eu estive em Brasília em governos anteriores, tiveram algumas manifestações de indígenas que foram violentas. Eu quase fui machucada nesse tipo de manifestação que estava dentro da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, teve violência dentro do Congresso Nacional. Pelo que nós estamos apurando aqui, segundo o meu diretor, a nossa direção aqui da Jovem Pan, as manifestações, por enquanto, são tranquilas, pacíficas. A pergunta é, até quando? Exatamente. Né? Mas, voltando, a gente estava falando de Marina Silva, eu vou só completar aqui, tá? Que, de acordo com o relator da proposta, o deputado Isnaldo Bulhões, representantes da gestão petista sequer o procurou e, por isso, ele sustenta o texto aprovado na comissão mista na semana passada, que será mantida. Falando de Marina Silva e o esvaziamento da pasta dela, parece que já não vai rolar mais. O governo não perde em nada. Marina Silva hoje é uma pedra no sapato, certo? O ministério dela sendo esvaziado abre para essa responsabilidade que seria dela, abre para outras pessoas. Para o governo está no lucro. Por isso o governo não está se esforçando nem um pouco. Recentemente eu ouvi um comentário que a pessoa comentou assim, essa semana o governo teve uma vitória e logo em seguida teve uma derrota. Teve a vitória por causa do arcabouço fiscal. E depois teve uma derrota em seguida. Eu falei, não, o governo teve 2 vitórias. Só que uma delas ele está chamando de derrota. Mas quando a gente vai ver ali, quando a gente põe uma lupa, a gente está vendo que o governo não está se esforçando nem um pouco em reverter essa derrota. Quem perde é Marina Silva, certo? E quem daqui a pouco vai perder será Lula. Porque Marina Silva não vai deixar, não vai querer assinar Negão, todos os problemas que estão para vir. Preciso muito te pedir desculpa e colocar as imagens do protesto que está rolando em Brasília agora. Claro. Me perdoa por isso, meu amigo, mas a gente precisa colocar as imagens do que está rolando lá. Tá? E eu vou deixar aberto para vocês aqui. Como você estava com a fala, Negão, eu gostaria que você comentasse o que está acontecendo lá, tá? Essa é a manifestação dos povos indígenas que acontece agora em Brasília. Manifestação pacífica, como deveria ser toda manifestação. Eu concordo totalmente com o Kobayashi. Apesar de ser um direito a pessoa poder fazer a sua manifestação, você não pode parar 6 quilômetros de uma rodovia que dá entrada em São Paulo. E principalmente você não pode tacar fogo ali com um monte de gente do lado, porque no mínimo ali você está intoxicando essas pessoas. Eu concordo que você tem que fazer alguma coisa para ser enxergado. Eu concordo que se você não toma algum tipo de atitude, as pessoas não te enxergam, é muito capaz. Tem gente que vai, por exemplo, falar mal dessa manifestação em si, que vai falar, gente segurando cartaz, ninguém liga. Entendeu? Então, o que o povo faz, o cara que é mais militante, ele vai ter esse tipo de pensamento. O que eu penso é o seguinte, foram eleitos deputados com a conversa de quem ajudar os povos indígenas, foram eleitos senadores, foram eleito o presidente. Mas, o povo indígena não dá voto para ninguém, não. Vamos lá. Eles usaram a pauta ou não usaram? Eles usaram a pauta. Alemão, pode, por favor, deixar na manifestação? Se a gente tiver as imagens, pode deixar. Eu quero colocar o Felipe nessas imagens também, Você, no mínimo, tem que fazer alguma coisa para ajudar os povos indígenas. Eu acho que era essas pessoas que eles deveriam estar cobrando agora. Perfeito. Principalmente a Sônia Guajajara. Felipe Monteiro, eles estão pedindo ali, estou na Guajajara, guarda essa, Nelson, para você falar um pouco sobre ela. Eles estão pedindo ali a PL 490, se eu não me engano. Eles são contra, né? Eles são contra? É o marco temporal, que é o marco temporal que o Kobayashi falou aqui. Que é o marco temporal de 1988. Na verdade é o seguinte, gente, vamos lá, é importante a gente esclarecer, né? O governo, esse tema é muito complexo, não é? Não há nenhum tipo de uniformidade e unanimidade em relação a essa questão, né? Eu entendo o seguinte, vou dar uma opinião aqui, eu entendo que é um absurdo mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Para você ter uma ideia, se esse marco temporal for votado, né, só levando em consideração os índios que
tinham a área até a Constituição de 88, mais de 100 mil índios e mais de milhares de hectares de terra não vão poder ser destinados a essas pessoas, né? Tudo por conta de uma questão que vai retroagir até 88. Então, eu acho que tem que ter uma discussão profunda, uma discussão séria sobre essa questão. Não dá também para a gente deixar sem terra, deixar sem qualquer tipo de proteção aquelas pessoas, aqueles indígenas que não tiveram a terra, não estavam na terra até a Constituição de 88. Né? As pessoas mudam, as pessoas flutuam, não é? E mudar a regra agora, 30 anos depois quase, por uma canetada, né? Sem qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de diálogo para tentar deixar essas questões muito mais claras, eu sou completamente contrário. Exatamente, eu vou pegar em cima o que ele falou, Felipe, depois eu vou passar para a Dani com as imagens também, tá? Justamente porque com certeza ela vai fechar a nossa tese aqui em relação a isso. Mudar as regras do jogo durante o jogo. Nós vimos isso no BNDES, na Petrobras, e agora o Collor sendo preso também com as mudanças de regra, porque uma vez esvazia-se a Lava Jato, não pode, mas aí o Collor vai lá e é condenado. Então, não faz muito sentido para esse atual governo mudar as regras com o jogo. Tudo bem, mas a gente está vendo as regras sendo mudadas a todo tempo e a todo custo. Mas só por isso vamos manter. Se está errado antes, vamos continuar errando. Se beneficiar o atual está errado antes, vamos continuar errando. Se beneficiar o atual governo, eles mudam a regra. Só vão mudar as regras agora dos indígenas se for por seu bom prazer. Isso aí faz sentido ou não? O Jorge Viana... Se for para o seu prazer. O Jorge Viana, ele foi nomeado... Bel prazer. O Jorge Viana, ele foi nomeado para a PEX, mudou a regra do jogo para continuar líder da PEX. Mas enfim, não é sobre isso que eu queria falar. Eu vou falar sobre dos indígenas, demarcação de terra indígena. Eu achei que era mudança da regra pegar de BNDES. Eu achei que o tema era mudança da regra do jogo para favorecer o governo. Desculpa. Favorecer o governo? Vamos falar dos índios. Vamos falar dos índios. Você tá de sacanagem. Não tô não. Vamos falar. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada a respeito dessa questão do marco temporal, que é uma questão extremamente complexa. Eu até entendo, de certa forma, essa questão dos indígenas, porque se for aprovado o marco temporal, a terra indígena será aquela que eles comprovarem que era indígena em 1988. O que é bem difícil. E aí eu me pergunto, como que uma comunidade indígena vai provar que há 30 anos atrás estava numa terra? Era câmera de segurança? Será que estava no MacBook deles? Será que estava... Mas o indígena... Faz de antropólogo? O indígena vai pagar o indígena vai pagar um laudo pericial antropológico, então. Pelo amor de Deus. Eles vão fazer uma vaquinha e vão pagar um laudo pericial antropológico. Mas existe antropólogo cuidando de indígenas. Tem a questão mais complexa, Felipe. O objeto do antropólogo da antropologia é um dos objetos. Por exemplo, os Yanomami. Eles conseguem identificar com certa precisão se teve indígena ou não em determinada terra. Então, eu quero ver, por exemplo, o antropólogo... De notebook. Deixa eu falar, Felipe. Eu quero ver o antropólogo provar, por exemplo, onde era uma terra indígena dos Yanomamis, por exemplo, que tem uma característica de ser nômade, que não tem um lugar fixo. Ele está agora então, você concorda que outra hora em outro lugar. Falando do marco, estamos aí com as imagens que aconteceu hoje de manhã na rodovia... Aqui já é São Paulo, com o que aconteceu hoje de manhã na rodovia dos Bandeirantes, sentido da capital paulista, tá? A reivindicação é sobre essa PL 490, se eu não me engano, tá? Salvo engano aqui, que fala sobre esse marco de 1988. Daniela Alves. Bom, Rodolfo, toda vez que nós temos as questões relacionadas aos indígenas, automaticamente nós temos também as manifestações. Eu torço para que essas manifestações mantenham, não é, de uma forma ordeira, adequada, sem machucar ninguém, não é, como não foi o caso aqui da rodovia, me parece, não é, porque essas manifestações elas costumam ser bem violentas, infelizmente, eu já tive a infelicidade de acabar quase sendo atingida por esse tipo de manifestação também. Agora, a grande questão é o porquê, por qual razão estão querendo fazer esta alteração. É esta a questão que nós precisamos aprofundar um pouco mais. Porque se estava existindo problemas, não é, de uma forma indiscriminada para a demarcação de terras indígenas, é claro, como até foi falado aqui, existe a necessidade de ser colocada uma discussão intensa. Os indígenas, claro, têm o seu direito de fazer manifestação pacífica e defender o seu ponto de vista. Agora, as questões técnicas e de viabilidade, elas precisam ser consideradas e não apenas por pressão política ou interesses particulares.
Eu gostaria que a gente continuasse falando um pouco mais sobre os indígenas. O interesse particular sobre esse assunto é do agronegócio, né? É da bancada do agronegócio, que está completamente a favor do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Né? É uma discussão... E qual seria a alternativa, Felipe? Essa é a questão. Por exemplo, quem tem o processo já entrado continua independente do marco temporal. Mas aí você favorece um que entrou com o processo e o outro que não entrou com o processo perde. Todo mundo entrou. Tem que ser uma política... Ou então coloca até ano que vem, final de 2024, quem tiver... entrar com processo... Seja em 88, seja em 24, são marcos temporais. Não, então a questão é... 88, a questão é 88. A questão em 2023, você fala assim, gente, quem apresentou a comprovação de terra em 88 tem direito de demarcação de terra. Quem não, tá fora. Isso é absurdo. Não dá para concordar com isso. Mas pelo que você falou, não é tão difícil, já que você pode chamar os antropólogos. Eu acho que vai existir um problema para quem chegou depois. Existe povo nômade, existe índio. Não, então, para quem chegou depois. Agora concordou comigo? Mas eu falei isso. Peraí. Eu falei isso de você. Não. Eu falei isso de você. Você deu uma volta do tamanho do mundo para no final de tudo concordar comigo, Felipão. Admite pro nosso público, por favor. Eu falei isso antes de você. Claro. Existe povo índio. Eu te copiei. Foi mal. Olha que eu aposto, hein? Tá só rever o programa. Se tivesse mais uma hora de programa... Pior que eu falei mesmo. Se tivéssemos mais uma hora de programa, você veria um cara de direita, né? Que a gente tá virando aqui. Bom, mas pode colocar de novo para mim, por favor, as imagens de Brasília, Alemão, pra gente ver como é que tá agora em Brasília, tá? Porque nós tivemos, a Dani falou, gostaria que você trouxesse um relato aqui, que uma outra situação que começou dessa forma também e depois se estendeu de um jeito muito ruim dessas manifestações. Nessas que eu vi, eles estavam mais caracterizados como indígenas, não é? Aí, no caso, estão utilizando as roupas não indígenas, vamos falar dessa forma, né? E o que aconteceu? Começaram, eu não lembro agora quais eram as pautas, mas também, obviamente, referia-se diretamente às questões indígenas. Agora, começou pacífica em frente ao Congresso Nacional, especialmente ali na frente da Câmara dos Deputados, e aí começaram a jogar bomba dentro da Câmara dos Deputados, e eu precisava sair da Câmara dos Deputados, e onde eu estava... quase que me atingiram com uma flecha. Dani, deixa eu só mandar um beijo especial para a galera que está nos escutando na rádio. Nós continuamos aqui pela televisão e pela internet. Exato. E aí eu fui quase atingida por uma flecha, porque eles também levam as suas armas. E, aliás, tem até uma outra manifestação que ficou bem conhecida, que eles subiram no Congresso Nacional com uma flecha ali também apontando para os guardas ali do Congresso. Então, não é algo tão simples, não é pacífico, mas é aquilo, não é? Eu espero que desta vez esse tipo de ação não ocorra, não é? Porque, afinal, será que vão classificar isso como terrorismo também? Negão, 1 minuto para você falar da Guajajara, porque você a citou aqui no final da sua outra declaração, e agora eu estou te dando a oportunidade de começar falando dela. Eu acho que está na hora dos índios começarem a cobrar aqueles que ou eles ajudaram a eleger ou que usaram a pauta deles. Sônia Guajajara hoje é ministra. Ela tem que estar, no mínimo, à frente de qualquer uma dessas questões. Ela, mesmo que, de repente, não passe pela alçada dela, ela não consiga resolver, mas ela, por estar lá dentro, por estar dentro do miolo, ela pode chegar e dizer, eu não consigo resolver, mas eu vou pressionar fulano que vai conseguir resolver o seu problema aqui. Acho difícil também que como o próprio Felipe falou aqui, né, que estão tentando passar toque de caixa. Eu acho que essa discussão ainda vai acabar sendo sendo prolongada, a gente ainda vai acabar falando disso daqui por mais 2 ou 3 semanas, porque é um assunto, sim, muito complexo, porque não é tão fácil, que nem a gente falou aqui, mas chama um antropólogo, ele prova e tal, mas você tem também aquelas pessoas que chegaram depois de 88, entendeu? Não estão ali desde o descobrimento. É um assunto muito complexo, Rodolfo.